A luta de Loki e Mu continua a toda a força no capítulo 1882 até o momento que ela é inundada e esquecida pela aparição do novo deus da chuva Zazá, em forma de pesadelo. Tudo isso e muito mais no capítulo 1182 de One Piece. Como já foi dito, o capítulo se intitula também Zazá, e ele se inicia exatamente da onde acabou o último capítulo, que foi no momento que o Loki deu aquela baforada no Imu, que ele estava preso na árvore. Nesse momento, o Loki percebe que o Imu ainda está bem, a presença dele ainda está intacta, e ele relata mais uma vez, inclusive a segunda vez que ele fala isso, ele falou em capítulos passados, que ele não consegue enxergar bem por causa da forma dracônica gigantesca dele. A gente tem que lembrar que esse dragão, apesar de a gente estar vendo ele em quadros pequenos, ele é realmente enorme. A gente viu isso nos capítulos passados. O Loki não consegue enxergar, mesmo gigantes, fica difícil para ele enxergar porque ele é muito grande, a perspectiva dele é muito maior. E agora vem o diálogo pequeno do Imudo, ele revelando um pouco mais sobre o passado do século perdido. Ele fala que o Nidrogg é um traidor, que o Nidrogg traiu ele em algum momento e que ele finalmente está revendo a cara do traidor Nidrogg. Além disso, ele explica do motivo de sempre nevar quando o Loki se transforma. Vocês repararam que toda vez que o Loki se transforma começa a nevar? Eles falaram isso em capítulos passados também, mas ele explica o motivo. O motivo é o seguinte: quando o Loki se transforma num Nidrogg, caem raios do céu. Raios acontecem ali, chovem raios, e aí esses raios se misturam, fazem uma colisão com o gelo do Ratadask, que é aquele esquilo que está sempre colado com o Loki, que a gente descobre que agora ele é um martelo. Na verdade ele não é um esquilo, ele é um martelo que comeu a fruta mítica do esquilo Ratadask, que é aquele esquilo da mitologia nórdica que gera gelos. Enfim, aí o Imu até comenta que é uma combinação que ele sempre buscou ter desse esquilo com o Nidrogg, né? Porque eles fazem uma boa combinação de poderes. E aí o gelo que o esquilo produz com o raio que nasce quando o dragão se transforma é que causa essa neve. É isso, a explicação foi essa, mas eu gostei. Nisso o Imu explica que o Imu fala que ele conhece o esquilo, que ele sente nostalgia em ver o esquilo, porque o esquilo desde a época do século perdido também estava com o Nidrogg do passado. E aí é explicado que o esquilo é um martelo que comeu a fruta, como eu já havia dito. O que faz a gente lembrar dessa característica dessa Akuma no Mi que até agora não foi explicada, né? O Oda meio que enganou a gente, ele disse que seria explicada quando um tal velho, um tal senhor, um tal cientista aparecesse, e apareceu o Vegapunk, e até agora nada dessa explicação. E essa explicação, me surpreendeu dela ser mais antiga. Eu acreditava que era uma coisa que o Vegapunk tinha desenvolvido nos tempos atuais, mas não. É uma tecnologia do século perdido, há anos atrás, e até agora não explicou. Essa tecnologia de fazer os objetos comerem as Akuma no Mi, que tá desde o início da série isso, cara. Desde da arma da pistola que comeu a fruta do cachorro lá na Baroque Works, do Mr. Four, né? Acho que é Laço o nome do cachorro. Desde aquela época já tem esses animais que aparecem. Apareceu a espada do Spandan também. Se eu não me engano, eu só lembro desse, mas deve ter aparecido mais alguns. E até agora nada dessa explicação. Vamos aguardar em que momento o Vegapunk vai explicar isso pra gente. Afinal, ele ainda tá vivo em forma de Lilith. Depois que o Imu fala, o esquilo parece que fica irritado e começa a preparar um ataque de gelo. Ele começa a atacar gelos assim na frente da cabeça do Loki. E o Loki também prepara um ataque. Ele começa a soltar vários raios que ele chama de Ragnar Go Arrow. Vários tiros de raio. E o Imu também começa a se preparar. Aquela bola, aquela auréola que fica atrás dele, cheio de olhos. Ele expande ela parece ficar bem maior ao redor dele. E ele também solta um ataque lá, que eu não consigo pronunciar, mas vocês estão vendo aí na foto. E aí eles têm uma trocação de golpes de tiro, sabe? O Imu lança várias bolinhas de demônios e o Loki lança vários raio lasers com o gelo do Ratadask, e essa batalha acaba aqui, até então. Eu vou tentar falar agora da batalha, que essa batalha tá muito insana. O poder do Loki e o poder do Imu estão muito acima do que já era esperado, do que já foi mostrado. Na verdade, nem tanto, vamos ser sinceros. O Kaido também era bem impressionante, um dragão que solta fogo, e o Ruffy com poder, mas mesmo assim, estão mantendo uma escala de... Aqui não tem pra ninguém, entendeu? Eu não consigo ver nenhum outro personagem além desses dois, e o Ruffy enfrentando esse tipo de poder aqui. É um poderes insano de tiro, de raio, de demoníaco. Irada, essa luta tá sendo irada, só que agora, nesse momento, a luta é cortada. E eu venho aqui falar que, cara, tá me surpreendendo muito esse final de Elbaf. Eu jurava que ia acabar rápido o Elbaf, cara. Eu achava que o Oda ia segurar pra mostrar essas batalhas mais pra frente. Depois que derrotaram os Cavaleiros Sagrados, eu achava que não ia ter mais luta. Só que tá tendo, e vai se expandir mais ainda, porque acontece muito mais coisa ainda nesse capítulo. Mas a luta vai ser parada por aqui, a gente vai ver a continuação dela em outros capítulos. E nada do Ruffy, né? O Ruffy ainda tá comendo. O capítulo muda pro núcleo, onde aparece a Bonnie e o Vegapunk, e tem a Lilith, no caso, né? E tem uma reflexão da Lilith, que ela percebe que esse cara, ele é provavelmente superior aos Cavaleiros Sagrados, mas ele não é nenhum dos Gurou 6. E nesse momento aparece até a silhueta do Vegapunk ali, mostrando que a Lilith está falando com aquela intelectualidade do velho. Para caso alguém, né, porque como ele tem várias personalidades, mas uma somente, caso alguém ali não tenha, não lembre, ele é o Vegapunk, obviamente. Nisso o Sanji acorda, ele tava deitado lá com elas, mas ele acorda e ele fala que ele tem que proteger o Baf. Tem até um flashback onde o Kirligan dá uma zoada nele depois que ele se recupera, fala que ele tá mais forte, e na hora que ele pula para cumprir o objetivo dele, ele fala que vai voltar para cumprir o objetivo dele, e ele pula e dá uma
uma coiçada de cavalo na barriga do Sanji. E aí o Sanji fala que ele tem que proteger Elbaf, porque Elbaf é o país onde o Ruffy e o Usopp sempre quiseram vir. E ele tem que proteger Elbaf, além de ser a terra das gigantes lindas, né? O Sanji é irado, cara. Mas eu gostei que ele voltou pro combate, né? E posteriormente a gente vai ver que o Zoro voltou também, já eu falo sobre isso. Mas é bom saber, cara, que eles estão... Eu achei que eles tinham sido derrotados. Ia ser até coerente, né? Se eles fossem, porque a apresentação do poder do Imu, o Imu usou eles como escada, né? Derrotou eles com uma extrema facilidade, mas eles retornaram, eles vão continuar lutando. E a luta que eu previa meses atrás que ia acontecer do Sanji com o Kirligan e do Zoro com o Somas vai acontecer. Foi exatamente o que eu previ. Se você for ver, tem um vídeo meu antigo aí de fevereiro, que eu postei nos meus primeiros vídeos, que eu falo sobre a teoria de como seriam as batalhas de Elbaf. E isso vai acontecer, e o que é bom é que o Kirligan e o Somas, eles estão mais poderosos. Eles ficaram mais poderosos depois que o Imu chegou e recuperou eles. E finalmente eles vão estar no nível de batalha para lutar contra o Zoro e o Sanji, porque da outra vez, mano, não deram nem puxar. O Zoro e o Sanji estão muito mais fortes que eles, muito. Porém, agora, aparentemente, eles ficaram mais fortes. Enfim, o Sanji segue o rumo, a gente corta pra biblioteca, a gente vê o que aconteceu com os livros. Aquela coruja realmente salvou os livros, ela não fala nada, mas é uma coruja bem misteriosa, né? Ela tem um poder do livro crescer e tal, todo livro que entra ali fica grande. Ela simplesmente tirou o livro de lá e não se queimaram. Ótimo, porque eu realmente não queria que acontecesse isso, porra, é o núcleo de Elbaf. Esse livro que o pessoal de Elbaf se sacrificou ter sido salvo, entendeu? Elbaf não, cara, é Ohara, desculpa. O livro que o pessoal de Ohara se sacrificou, estarem salvos em Elbaf, isso é um plot muito bom, cara, que o Oda fez, eu gostei muito. E a coruja salvou livros, ainda bem. E agora vamos pro que interessa. O Somers, ele leva um navio de gigantes, ele carrega pelo ar, aparentemente no punho, no Bispos, ele conseguiu carregar um navio de transportar gigantes, ou seja, um navio imenso. E ele jogou lá naquelas nuvens mar que tem em Elbaf, né, que são as mesmas que tem na Ilha do Céu. E aqui a gente vê, ele se auto-intitula o Super Somers, porque ele tá sentindo muito mais forte. A gente vê que ele tá com uma auréola, a mesma do Imu, só que sem os olhos ao redor dele. Depois que o Imu recuperou tanto ele quanto o Kirligan, com aquele poder que o Imu lançou neles, dá pra ver que eles ficaram bem mais fortes. E ele se intitula o Super Somers agora, ou seja, ele tá pronto pro combate. A gente vê que os novos gigantes lá do Harudin, eles estão se recuperando. A Gert ainda vai voltar a ter os dedos dela, porque o Choppa colou. Ele explica lá que o dedo, como não foi um corte limpo, vai se regenerar normal. Aqui a gente não vê a perna do Starsen, né? A gente tem que lembrar que o Imu cortou a perna dele. Talvez ele realmente fique sem perna. E a gente tem uma conversinha engraçada lá entre a Gert e o Road, eles têm uma conversa engraçada. E aí a gente vê que o gigante cozinheiro, Goldberg, se eu não me engano, ele tá carregando o Zoro pede pra ele levar ele. E aqui é interessante que o Zoro mostra que o ataque que o Imu deu no Zoro se transformou em ferro, em chumbo, né, em munição. E aí o Zoro explica que as chamas negras que foram lançadas se transformaram em balas de aço e bombas. Sabe quem mais faz isso? O Ruff. O Imu e o Ruff, eles conseguem fazer o poder deles, no caso o Imu, o homem, né, como ele chama, aquelas chamas negras, ele consegue se transformar em outros objetos inanimados. E a única pessoa que conseguiu fazer isso foi o Ruff. O Ruff também consegue tirar cabelo dele, virar óculos, fazer um taco de beisebol aparecer do nada, né, como a gente já viu anteriormente. Ou seja, o poder deles, como já foi muito teorizado pela comunidade, é semelhante, eles têm poderes semelhantes. Provavelmente vão se anular ou vai ser uma batalha muito louca, mas a gente vai ver isso depois no futuro. Porque o que interessa no capítulo de verdade, o que chamou a atenção nesse capítulo começa agora. O Kirligan explica que ele abusou demais do poder dele. Para quem não lembra, o poder dele é fazer com que o medo das pessoas se transforme em realidade, em formas de pesadelo, né? Se você tem medo de algo, vai se materializar em um pesadelo enorme, e ele vai conseguir controlar esse pesadelo. E ele explica pro Somers, através do Dendemushi, que ele fez o que ele não devia ter feito, que ele abusou demais e ele acabou liberando o pesadelo dele mesmo. E por ele ser um Tenryubito, ele tem medo dos do Nika, e ele explica também que ele tem medo de outras coisas. O Somers até fala, que eu vou já explicar o que é. O Somers até fala que ele não devia ter feito isso, porque agora os próprios Somers vai ficar com medo também, mas ele fala que por ser pesadelo ele provavelmente consegue controlar. E aí ele começa a explicar que o que ele trouxe, o que ele tem medo, o que é contado para ele desde criança, por ele ser um Tenryubito, um cavaleiro sagrado, e essas são as histórias do Tenryubito, que falam tanto do clã dos D quanto do Nika. Explicou também que eles falaram de um deus da chuva. E aí aparece o tal de Zazá, como ele explica no texto dele. Zazá, deus da chuva, que vem com a dança da chuva. Igual o Nika. O Nika não tem a dança da libertação. O Zazá também tem aquele dança da chuva, que é inclusive inspirado nos povos indígenas, né? Que diz que dançavam para vir a chuva. Ou seja, o Oda... A inspiração do Oda é sempre genial, né? E aqui tem todo o design dessa Zazá. Aparentemente ela é uma mulher com máscara e um chapéu, daquele chapéu japonês, e tem 4 braços, pelo menos é o que dá pra ver aqui na imagem, 4 braços. E essa Zazá sequestra as crianças, cara, ou seja, ele tá realmente controlando ela. Ela é feita de água, muito irada, onde ela tá chove, a vila tá toda chovendo, e ela é imensa, porque já é uma vila de gigantes, né? Então ela é muito maior do que qualquer gigante, ela provavelmente tem o tamanho do Loki, é muito grande mesmo, muito maior do que a casa dos gigantes. Sequestra as crianças como se fossem crianças normais, são crianças gigantes. E aí a gente vê esse design irado e
comprova o que pra mim sempre foi uma teoria que não fazia muito sentido. Quer dizer, até fazia, mas eu não achei que ia por esse lado e acabou que tá indo mesmo. Quando apareceu Nika, Deus do Sol, lá em 2022, vieram à tona aquele texto que o Oda mostra lá no flashback do Norland, lá em Skype, onde os índios lá, né, os índios de Xandora, citaram 4 deuses: o deus da floresta, o deus do sol, o deus da chuva e o deus da terra. Quando foi revelado que o Ruff tinha a fruta do Nika tinha a fruta do Nika, e esse Nika era o deus do sol, vieram teorias de que existiriam esses outros deuses e tal. E uma das teorias mais fortes era que o Dragon tinha a fruta do deus da chuva. E realmente isso provavelmente vai se confirmar, porque agora foi confirmado que realmente existia um deus da chuva, um tal de Zazá. A fruta do Dragon é a fruta mais misteriosa de One Piece. Até agora nada foi revelado dela, a não ser que ele produz chuva e vento. Obviamente a fruta dele é a fruta Zoan mítica, modelo Zazá, como já era esperado. Ou seja, a teoria é batida essa, não tem como ser outra coisa. E aparentemente é um deus muito forte, a gente vê a aparência dele, só que aqui eu não consigo cravar que é a aparência verdadeira. Porque pode ser que seja só a aparência que o Killingan tem medo, né? Como o Killingan imagina esse tal Zazá, e essa seja a aparência que ele vê. A gente só vai saber se a aparência verdadeira dele quando a gente vê provavelmente algum flashback antes do século perdido, né? A era dos deuses, a era onde esses deuses andavam na Terra e dominaram a Terra. Que, cara, tô muito curioso o que o Oda vai fazer com esse flashback, porque ele tá realmente mostrando divindade. Já existe o Nika, já existe o dragão Nidrogg, que é um absurdo, e existe agora o Zazá. São provavelmente divindades. O Nidrogg provavelmente é um pet de uma divindade, mas o Zazá e o Nika são ditos como divindades, e eu quero ver muito mais sobre isso agora. Eu fiquei muito mais interessado. Será que tem mais do que esses 4 deuses? Com quem tais outras frutas? O que faz eu lembrar uma coisa interessante: quem lembra da época que as frutas míticas eram um mistério, eram as frutas mais raras? Nossa, o Buda, né? O Sengoku tem uma fruta do Buda, que é uma fruta raríssima, é mais rara. O Marco tem uma fruta da Fênix, que é uma Zoan mítica, modelo mitológico, mais raro do que Logia e tal. É as frutas mais raras. E agora, né? Chega no novo mundo, chega no final da obra, todo mundo vai ter fruta mítica. Provavelmente até o Chopper tem fruta mítica. Talvez o Chopper tenha a fruta mítica do Deus da Floresta. Que não esqueçam disso, o Chopper ele consegue tirar a transformação do Dome Reverse do Imu com tapas. Isso não foi explicado até agora. Provavelmente ele é sim um desses deuses. E Tuito no Mi, modelo Deus da Floresta. Ou seja, o Oda distribuiu fruta mítica a rodo nesse final, o que eu tô adorando, tá? Eu adoro poderes grandiosos. É isso que um final de obra tem que ter. Ele tem que sempre aumentar os poderes, aumentar, e por mim que aumente mais, porque eu quero que One Piece dure pelo menos mais 10 anos. Mas enfim, insano o design, insano todo o poder. Tô doido pra ver, porque quem vai enfrentar esse pesadelo vai ser o Sanji, meu irmão. Porque logo depois disso a gente vê que o Zoro vê que as crianças estão sendo sequestradas, que o Zoro saiu de lá, né? Então ele fica preocupado com as crianças, mas no momento que ele pensa em voltar, ele vê o Sanji voando, porque usando o Gepou, e ele já fala: não precisa mais voltar. E ele fala pro Sanji acabar com eles, e o Sanji diz o mesmo pro Zoro. O Zoro provavelmente vai estar em direção aos Somers, e vai rolar a batalha que eu havia previsto do Sanji contra Killingan, e o Pesadelo, e o Zoro versus os Somers. Fora que é insano ver a confiança que os dois eles têm um com o outro. Eles são rivais, eles aparentemente não se gostam, mas é claro que se gostam, né? Eles são zoeiros, eles ficam se zoando, mas na hora de confiar, eles confiam no outro. Cara, que insano, velho. Que insano. Mano, por favor, Elbaf, continue assim, mantenha esse ritmo. Que ritmo maravilhoso, que obra insana. É isso, cara. Até então é isso. A gente vai ter que esperar 2 semanas, uma já, porque eu tô vendo esse vídeo meio atrasado. Só falta uma semana pra gente ver a continuação desses capítulos. Eu espero muito que aconteçam mais lutas insanas. E se você assistiu até aqui, porra, você é guerreiro. Então se inscreva no canal, deixa o like, comente o que você achou e compartilhe o vídeo e me ajude a chegar aos 50 inscritos. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.